naquela noite de despedida de solteira. Como aquela vilã sabia que entrou no carro errado? Como ela sabia? Ela agiu como se soubesse tudo o que aconteceu naquela noite. A doutora Premzini, que ouvia o noticiário da manhã na sala, soltou um suspiro de frustração ao não encontrar a resposta que procurava. Não importa o quanto ela tentasse se lembrar, ela simplesmente não conseguia. Será que a vilã era a dona daquele carro e quem a levou para o quarto? Ela não tinha certeza, porque até onde ela conseguia se lembrar, não havia muitas fotos naquela sala para lembrar. Havia apenas fotos de grupos com uniformes de estudantes, e ela não prestou muita atenção nos rostos de todos naquelas fotos. Mas o telefone tocando interrompeu seus pensamentos, fazendo com que a doutora Premzini atendesse rapidamente ao ver que era sua mãe ligando, o que era raro. Sim, mãe. Eu irei. Doutora Premzini suspirou levemente, sabendo que ela teria que visitar a casa de seus pais, no subúrbio, hoje, para discutir o que aconteceu no dia de seu casamento. Desde aquele dia, ela evitava falar sobre isso. Seus pais provavelmente não queriam que a filha se tornasse uma noiva abandonada, mas o que ela poderia fazer quando o noivo traiu seu amor? Não demorou muito para que a doutora Premzini dirigisse até a casa de seus pais no subúrbio, um lugar que ela raramente visitava devido à distância do hospital onde trabalhava. Ela não estava distante dos pais, mas eles costumavam se encontrar para refeições fora de casa, exceto em ocasiões especiais, quando a família ali se reunia. A doutora Premzini sorriu para a empregada dos pais, Maprang, que estava com os pais há muitos anos e era confiável por sua lealdade. Onde estão mamãe e papai, Maprang? O mestre foi para a universidade e a patroa está esperando por você lá dentro. Por favor, peça a Somai para mover meu carro. Sim, doutora. A empregada olhou para as costas da médica com admiração. Como poderia Maprang não admirar a doutora Premzini, que era ao mesmo tempo bonita e gentil? Sempre que Maprang estava doente, a médica cuidava dela. Maprang, com o que você está sonhando? Somai, por favor, mova o carro da médica. Com cuidado também, ok? Você é muito possessiva com a doutora? Bem, ela é adorável. É uma pena que ela não tenha se casado. Não se meta nos assuntos dela. Só estou falando com você e não com mais ninguém. Deus, Somai, sempre me deixando falando sozinha. Será que a médica vai casar de novo? A empregada continuou a ponderar, esperando que sua amada doutora Premzini tivesse outro casamento. Mas a doutora Premzini estava atualmente preocupada com o que sua mãe iria dizer. Ela ainda não estava pronta para tomar nenhuma decisão. Queria deixar seu coração curar das feridas. Mas sua mãe provavelmente não pensava assim. Ninguém se atreveu a perguntar a ela no hospital, mas os amigos de sua mãe provavelmente tiveram opiniões que levaram a essa conversa. O que você vai fazer, Prem? Watt veio falar conosco. O que ele disse, mãe? Watt veio pedir desculpas, admitir seu erro e pedir outra chance. E o que mais? Ele disse que estava bêbado naquele dia, que foi só um erro. Mas ele não aceita que o bebê seja dele. Ele quer fazer um exame de DNA. Se o bebê for dele, ele vai pagar a pensão alimentícia. Outra chance sua, Prem. Ele diz que te ama muito. E você acha que o Watt fez foi amor, mãe? Premzini não respondeu à pergunta de sua mãe, mas pediu-lhe que pensasse se o que aquele homem disse ou fez foi amor por sua filha. Eu sei que você está machucada, Prem, mas todo mundo comete erros. Então você quer que eu me case com um homem que me traiu? Devo aceitar e deixar um homem que me traiu atropelar minha dignidade? Suas palavras fizeram sua mãe suspirar. Para a doutora Premzini, amar ou não era a questão principal. A questão que ela não conseguia aceitar era ter a sua dignidade destruída, que ela nunca se comprometeria. Desde criança, a doutora Premzini planejou sua vida. Quando falou sobre casamento, ela mencionou a adequação da idade e da carreira, mas nunca disse que amava tanto o homem a ponto de querer passar a vida com ele. Ao contrário de outros que frequentemente citavam o amor como o principal motivo. Eu não estou dizendo para você fazer isso, Prem. Ok. Mas não quero que você se feche. Quero que você se case. Todos os pais desejam que seus filhos tenham uma família. Ela era uma delas, querendo que a filha do meio se casasse, mesmo que a primeira tentativa falhasse. Ainda não estou pronta, mãe. Só não se feche. Quero que você tenha uma família calorosa. Tudo bem, mãe. Não vou me fechar. A doutora Premzini sorriu para tranquilizar sua mãe. Sabendo que ela queria bem e a amava.
Como professora, sua mãe provavelmente queria que ela vivesse a vida que ela achava melhor. A doutora Premsini não se incomodou com a situação de sua mãe. Ela simplesmente não estava pronta para se abrir com alguém novo. Mas a doutora Premsini não sabia que encontraria novos sentimentos em um futuro próximo, que tornaria sua vida mais caótica do que ela poderia suportar. Depois de almoçar com os pais e conversar um pouco mais, a doutora Premsini decidiu relaxar, passeando por um famoso shopping no centro da cidade. Hoje parecia particularmente lotado de adolescentes, quando ela notou um palco montado no primeiro andar para o evento de lançamento de uma marca de perfumes. Assim que as celebridades ou cantores ídolos apareceram, os gritos foram tão altos que a doutora Premsini teve que se afastar. Mas então, ela não pôde deixar de olhar para trás quando viu alguém com um vestido branco elegante sorrindo para ela. Ela queria relaxar. Então, por que ela teve que encontrar essa mulher chata? A doutora Premsini decidiu ir embora imediatamente, ignorando o olhar da bela vilã. Agora outras pessoas estavam começando a olhar, curiosas para saber para quem sua celebridade favorita estava olhando. Seu telefone vibrou em sua bolsa, fazendo com que a doutora Premsini, que estava decidindo para qual andar ir, atendesse. Era o Dr. Tankun, provavelmente ligando para combinar os planos do jantar. Mas a doutora Premsini adivinhou errado. Dr. Tankun ligou para dizer que poderia se atrasar e disse a ela para esperar no restaurante. A doutora Falada teve que deixar a namorada primeiro no set de filmagem e a doutora Melanie viria mais tarde, depois de jantar com seus dois amantes. Desde quando ela se tornou aquela que tinha mais tempo livre que seus amigos? Não era normalmente o Dr. Tankun? Tan, não estou acostumada com isso. Ah, não chore, Prem. É assim que é ser solteira. Apresse-se e venha. Não beba antes de eu chegar lá. Apenas espere. A doutora Premsini só pôde concordar com os repetidos lembretes de sua amiga, dizendo-lhe que ela não era uma criança. Desde a noite da despedida de solteira, Dr. Tankun não a deixara beber muito, temendo que ela entrasse no carro errado e desaparecesse novamente, como naquela noite. Ela colocou o telefone de volta na bolsa e decidiu ir para o andar onde ficava a marca de roupas Karn. Talvez ela pudesse fazer compras enquanto esperava a hora do jantar, já que já fazia um tempo desde a última vez que ela fez compras. Mas, antes que a doutora Premsini pudesse chegar à loja, ela viu costas largas e um rosto bonito familiar. Era o ex-noivo dela, caminhando com uma mulher, e eles pareciam ser um casal. Ao vê-los entrar em uma loja de roupas, a doutora Premsini não hesitou e seguiu, mas manteve distância para que eles não percebessem. Quando ela viu o rosto da mulher, ela se virou, reconhecendo-a imediatamente. A mulher que alegou estar grávida do filho do ex-noivo. A doutora Premsini não percebeu o quão forte ela estava segurando sua bolsa. Vê-los tão perto a fez sentir pena de si mesma. O que sua mãe acabara de contar era totalmente diferente do que ela viu. Ele disse à mãe dela que queria outra chance e que seu relacionamento com aquela mulher foi um erro. Mas o que ela viu agora foi nada parecido com o que ele disse. Que homem enganador ele era. Se ela não tivesse visto isso hoje, ela não saberia que as tentativas dele de se reconciliar com ela não eram por amor genuíno, como ele afirmava. Porque se ele realmente a amasse, ele nunca teria feito isso. Que bom que ela viu com seus próprios olhos. Agora, ela poderia tomar uma decisão firme. A doutora Premsini lentamente se afastou da cena, o que a fez se sentir traída. A ferida em seu coração, que ela pensava ter cicatrizado, reabriu, mas desta vez não doeu tanto quanto antes. Isso apenas a deixou se perguntando por que ela teve que enfrentar a traição repetidas vezes. Ela provavelmente teve a sorte de ver a verdade com seus próprios olhos. A verdade de que o chamado relacionamento equivocado que ele mencionou era uma mentira. O rosto triste e o comportamento atordoado da doutora Premsini fizeram com que a pessoa que a procurava parasse. Nafak quase quis correr até ela imediatamente ao encontrar a médica, mas ela teve que esperar até que suas responsabilidades terminassem. Ela finalmente a encontrou neste andar, apenas para ser surpreendida pela aparência angustiada da doutora Premsini. Nafak então percebeu o motivo, o que a deixou igualmente irritada. Sua gerente pessoal, que deveria cuidar dela, estava feliz em fazer compras com um homem.
Nan disse que ela tinha um assunto urgente e precisava correr para ver um parente que sofreu um acidente e foi hospitalizado. Por isso ela não pôde vir hoje. Ela foi estúpida, ou simplesmente não pensou nisso com cuidado. Ela estava sorrindo abertamente para um homem no shopping, onde ela provavelmente havia arranjado um emprego para ela. Ela reclamava sem parar que o homem não a assumiria, mas não parecia nada disso. Doeu ter sentido simpatia por ela. Mas ver isso hoje confirmou que ela estava mentindo. Ela usou o telefone caro em sua mão para capturar a imagem imediatamente. Doeu um pouco que a pessoa que ela amou secretamente tenha mentido repetidamente para ela. De agora em diante, isso seria suficiente. Ela não se deixaria enganar novamente. Assim que obteve fotos suficientes, Nafak caminhou apressadamente na direção que a doutora Premsini havia seguido. Dada a condição da médica, ela não deveria estar sozinha. A médica devia estar sofrendo mais do que ela, tendo que ver aquela cena, especialmente porque o homem era alguém com quem a doutora Premsini quase se casou. Nafak enxugou um pouco de suor do rosto enquanto caminhava, então correu para alcançar a médica, ignorando os olhares dos outros. Era cansativo, porque a caminhada até o estacionamento onde estava o carro da médica estacionado era bem longe. Doutora, espere. O que você está fazendo? Doutora Premsini pulou quando uma mão de repente agarrou seu ombro, seguido por uma voz sem fôlego. Foi bom ela não ter gritado ou jogar alguma coisa. Não, não. Estou falando sério. Estou cansada. Posso tomar um pouco de água? Mas eu já bebi. Está tudo bem. Estou exausta agora. A garrafa de água que estava no carro foi entregue à atriz, que ofegava tanto que a doutora Premsini teve que lhe dizer para respirar devagar, com medo de desmaiar. Você se exercita? Sim, mas tenho me cansado facilmente ultimamente. Obrigada. A garrafa vazia foi devolvida à dona e Nafak inalou lentamente conforme as instruções da médica. Tá tudo bem. Se não houver mais nada, eu tenho que ir. Posso ir com você? Eu moro no mesmo condomínio que você e não vim de carro até aqui. Eu não vou voltar para o condomínio. Está tudo bem. Onde quer que você vá, eu irei também. Doutora Premsini olhou para o lindo rosto que não mostrava sinais de provocação antes de assentir e permitir que a mulher a acompanhasse. Ela também não queria ficar sozinha. Quando chegaram ao local que a doutora Premsini queria, a bela vilã ficou surpresa. Embora fosse um restaurante, ela sabia que aquele lugar bastante sofisticado era frequentado principalmente por pessoas que vinham beber. O sol ainda nem se pôs, doutora. Se você ainda quiser se sentar comigo, por favor, fique quieta. As palavras calmas da médica enquanto pedia comida e álcool fizeram Nafak suspirar. Ela não queria dizer que tinha visto tudo o que levou a médica a vir a um restaurante como aquele antes do pôr do sol. Mas se ela dissesse isso, a médica não a deixaria ficar. Era natural ficar magoada ao ver um ex-amante com quem você quase se casou com outra pessoa. A música suave que tocava no restaurante permitiu que os poucos clientes ali presentes relaxassem, incluindo a doutora Premsini e a bela vilã, que permaneceram em silêncio. Apenas a médica tomou um gole da bebida intoxicante, ao contrário da vilã, que ficava olhando para o rosto da médica enquanto comia em vez de beber o líquido escuro. Se as duas bebessem, quem dirigiria de volta? Você não está bebendo? Você bebe, doutora. Eu sei que você passou por algo perturbador. Você não sabe. Sim. Eu sei o quanto dói quando você ama alguém e essa pessoa não te valoriza ou te trai. Nafak derramou bom vinho no copo vazio para a bela médica, que pareceu surpresa com suas palavras. A doutora Premsini agiu como se ela nunca tivesse experimentado o amor ou pensasse que alguém como ela não entenderia desgosto. Você já ficou com o coração partido? Por que você acha que não, doutora? Alguém tão bonita quanto você não deveria permitir que ninguém se atrevesse a partir seu coração. Às vezes a beleza não ajuda. O rosto levemente corado da doutora Premsini fez Nafak sorrir. Ela gostava da médica quando bebia álcool porque ficava mais falante, aberta com suas emoções e sorria mais. Devemos estar com azar. Acho que o azar vem com a boa sorte. Isso nos uniu. Ela não disse a última parte em voz alta para a doutora Premsini, que estava bebendo seu vinho. Ouvir. Muitas vezes a sorte vem acompanhada de azar, não é mesmo? O tempo passou e a primeira garrafa de vinho acabou e a segunda quase acabou. Nafak decidiu impedir o garçom de trazer mais, pois o rosto da doutora Premsini estava agora vermelho e seus olhos quase fechados, fazendo Nafak suspirar de frustração.
Ela ficou frustrada porque a médica sorriu para todos e reclamou de estar com calor, tentando tirar o casaco. Nafak pegou o copo da mão da doutora Premsini, colocou-o sobre a mesa e deixou dinheiro mais do que suficiente para a refeição. Embora a médica estivesse relutante em ir embora, não foi difícil tirá-la do restaurante. À medida que a noite avançava, mais pessoas chegavam e não era bom ficar de olho na mesa. Vamos para casa. Estou bem. Tudo bem ou não, temos que ir. Você bebeu muito e está bêbada. Sóbria. Isso é o que os bêbados dizem, sabe? Demorou um pouco para fazê-la andar, apoiá-la para sair do restaurante e fazê-la sentar no banco do passageiro, fazendo Nafak suar. A médica, meio bêbada e meio sóbria, era teimosa. Se ela soubesse, a teria deixado beber até ficar completamente bêbada. Teria sido mais fácil. O carro saiu lentamente do estacionamento, com o telefone da agora adormecida doutora Premsaini vibrando com uma chamada recebida. Nafak olhou para a tela que mostrava quem ligava, antes de decidir colocá-lo de volta na bolsa da bêbada. Ela não precisava contar ao amigo da médica para onde a estava levando. Nafak sorriu para o rosto que dormia pacificamente na cama, pensando naquela noite. Na noite em que ela conheceu uma médica bêbada. Mas hoje foi diferente daquele dia. Ela queria mais beijar do que deixar uma marca no peito como naquela noite. A bêbada na cama mexeu-se ligeiramente, abrindo os olhos para olhar ao redor do quarto, antes de olhar para ela, aparentemente pensando em alguma coisa. Mas o que fez Nafak sentar-se na cama em estado de choque foi a doutora Premsini chorando e abraçando-a com força. Eu não sou boa. É por isso que ele fez isso comigo? É porque eu não pude dar a ele o que ele queria. A médica ainda bêbada murmurou, mas quem a consolou sabia que o que ela ouviu foram os sentimentos profundos dessa médica, cujo casamento foi destruído. Mas o que mais chocou Nak foi quando a médica se afastou do abraço e começou a se despir, retirando tanto a parte de cima quanto a de baixo. E as luzes ainda estavam acesas, então ela viu tudo. Assim que ela se despiu, a doutora Premsini sentou-se na frente dela, passando os braços em volta do pescoço e puxando-a para mais perto. Nossa, meu coração está acelerado. Se ela estava me seduzindo ou não, não sei. Só sei que meu coração está acelerado agora, doutora Premsini. Não diga coisas tão sarcásticas, doutora. Nafak teve que cerrar os dentes para falar, não querendo que a bêbada se arrependesse mais tarde. Ela sabia muito bem que essa médica estava bêbada e estava sendo sarcástica sobre algo que a deixava chateada. Eu não sou bonita, não sou boa o suficiente. Foi por isso que ele fez isso. Será que a doutora Premsini percebeu que quanto mais ela falava e apertava seu amplo peito mais perto, mais isso fazia a pessoa que tentava controlar suas emoções se virar e suspirar repetidamente? Mas então, o plano de Nafak para acalmar a pessoa bêbada foi interrompido quando seus lábios foram subitamente invadidos, quebrando a restrição que ela estava segurando. Quanto mais se aproximava a mulher que ela estava interessada, mais difícil era deixar aquela noite passar sem que nada acontecesse, mesmo que esta fosse a primeira vez que ela se aproximava de uma mulher também. Não serei mais uma boa pessoa, doutora Premsini.